Vamos para a mensagem então? Eu gostaria, antes vamos orar. Senhor meu Deus, fale conosco poderosamente nesta noite, Senhor. Viemos aqui para ouvir a Tua voz, viemos aqui, Senhor, porque precisamos da Tua direção. Nos dê somente a Tua palavra aqui nesta noite, Pai. Tira do nosso meio toda interferência, todo ruído, tudo aquilo que vem para atrapalhar, para distrair. Caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Meus irmãos, eu quero começar dizendo que Deus tem um plano. Desde o princípio, Deus tinha um plano. Desde quando tudo começou a ser formado, Deus tinha um plano e tem um plano. Desde a criação dos homens, Deus tinha um plano. Nós estamos num tempo que eu tenho falado, de semente, de plantar, e começamos o discipulado, eu comecei a dar o discipulado, e o discipulado eu estou usando um livro que chama Uma Vida com Propósito, e temos visto, Marquinhos, como que Deus nos ama e como Deus pensou em tudo, e o tema central é por que Deus criou o homem, Por que Deus criou o homem? Até tem sido usado isso na escola infantil. Quem criou você? Semana passada foi falado isso para as crianças. Quem criou você? Todo mundo sabe? Vamos fazer uma escolinha infantil. Quem criou você? Quem? Deus nos criou. Mas a pergunta que eu quero dizer agora para você é: para que Deus te criou? Você não vale, o Juliano não vale. Para que Deus criou o homem? Para o quê? Para adorar Ele. O que mais? Para buscar Ele. Quem dá mais? Para que Deus criou o homem? Deus criou o homem para que o homem possa refletir a sua glória. Nós fomos criados para a glória dEle. Então, o homem foi criado para viver em harmonia com a criação e com o Criador. Nós fomos criados para viver em harmonia com a criação, porque foi isso que está escrito lá em Gênesis, desde o princípio. Deus cria o universo e fala para o homem, quando Deus cria o homem, fala: domine a criação, ponha tudo em ordem, mantenha a ordem naquilo que eu criei. Então, Deus cria o homem para viver em harmonia com a criação e com o Criador. Mas aí entra o pecado. O pecado entra no mundo. E o que o pecado faz? Tenho falado muito isso aqui nos últimos dias. O que o pecado faz? O que o pecado faz com o homem? Separa o homem de Deus e da sua criação. O pecado nos afasta de Deus, mas Deus tem um plano. Deus tem um plano. Você pode dizer isso comigo? Deus tem um plano. Aleluia, Deus tem um plano. Deus sempre buscou, depois da queda, trazer o homem de volta. Falei isso alguns dias atrás. E qual foi a forma que Deus usou para trazer o homem de volta no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, na Antiga Aliança? O que era usado para fazer com que o homem se religasse, se voltasse a Deus? Porque se o pecado nos separa de Deus, nós precisamos de algo para nos conectar de volta. E o que era usado na Antiga Aliança? O altar do sacrifício. Você quer se conectar de volta? Ofereça o sacrifício. Era assim que o homem se conectava de volta com o Criador. Mas graças a Deus, o sacrifício definitivo veio no mundo e acabou com todos esses problemas. Amém? Veio o sacrifício definitivo e acabou com isso. Não precisamos mais agora oferecer um sacrifício. Mas temos que entender que tudo passava pelo sacrifício. E algo que nós vemos, além de que Deus tem um plano, mas Deus é bem detalhista. Deus, ele gosta de detalhes, os mínimos detalhes. Se você pegar ali o livro de Êxodo e Levíticos,
Eu tenho lido, na minha leitura diária, o livro de Êxodo, agora já estou em Levíticos, e você vai reparar que Deus ele gosta de detalhes. Ele é muito detalhista. Tudo que Deus pediu para os homens tinha que ser nos mínimos detalhes. Tinha que ser tudo assim milimétrico. Aliás, você vê a história da Arca de Noé. Quem conhece? Quem já leu isso na Bíblia? Tudo o que foi feito naquela arca, Deus deu todas as medidas. Deus deu tipo de madeira, Deus deu tudo. Inclusive tem um lugar nos Estados Unidos que recriaram igualzinho a Arca de Noé original. Eu gostaria de ir lá ver um dia. Não sei se vou, mas gostaria. Para ver como Deus é perfeito. Os detalhes, principalmente para aquela época, né? Então ele deu os detalhes, porque se nós tínhamos que passar pelo sacrifício, pelo altar do sacrifício, tinha que ser tudo do jeito dele. Então ele pediu tudo nos mínimos detalhes. Então eu te dou uma dica nessa noite. Se você conhece pessoas detalhistas, quem conhece pessoas que são detalhistas? Às vezes é insuportável estar perto. Pessoas detalhistas às vezes enchem o saco. Mas eu tenho algo bom para dizer. Se você é detalhista, saiba que você tem um pouco de Deus dentro de você. Porque o seu Deus é detalhista. O seu Deus gosta de detalhes. Ele gosta tudo certinho, do jeito dele, da maneira dele. Sabe, tem toque, né? Eu às vezes tenho um pouquinho de toque. Se eu vejo algo meio fora do lugar, um quadro, não tem algo que me mexe tanto comigo, é ver um quadro desalinhado. Eu gosto de ver o quadro ali certinho, milimétrico. Então, Deus é detalhista. E sabendo que Deus é o Criador, e até as crianças aprenderam isso, que Deus é o Criador, Deus criou. Um Criador precisa ter um plano para realizar a sua criação. Sim ou não? Todos os inventores que já teve nesse mundo aí, eles elaboraram um plano, e desse plano teve muitos erros até chegar a algo perfeito. O nosso Deus não foi diferente, mas não teve nada errado. Ele planejou e deu certo. Criou tudo aí, está tudo aí que você vê nesse mundo. Inclusive semana passada falamos isso, né? Na escola dos adolescentes. Você quer ver e ter a certeza que Deus existe? Uma das formas é, olhe para a sua criação. Inclusive foi o texto que veio na semana lá, né? Até falei com meu filho sobre isso. Você quer ter a prova que Deus existe? Olhe para a sua criação. E nós aqui temos um privilégio maravilhoso. Porque quando nós passamos aqui, principalmente aqui na Ponte do Servinho, ou no pôr do sol, ou no amanhecer, meu irmão, aquilo ali a gente vê Deus. Porque aquilo ali mostra que Deus é grandioso. A criação mostra e prova a existência de Deus. Porque é o que a gente tem falado lá, e falamos sobre isso. Temos duas teorias praticamente, né? A do Big Bang e a do criacionismo. O Big Bang, ele pensa como? Houve uma explosão, e dessa explosão nasceu esse universo. E nós que acreditamos em Deus, acreditamos que tem um Criador muito superior, que consegue criar tudo no mínimo detalhe. Aí eu te pergunto, quem que tem que ter mais fé? Eu que acredito no Criador, ou o cientista que acredita no Big Bang? Porque a gente até deu esse exemplo, né? É como se você tivesse dirigindo um Fusca, o Fusca bate no poste, e daquilo ali sai uma Ferrari. Tem como acontecer isso? Como que de uma explosão, porque explosão é coisa boa, que eu saiba não. Como que algo errado pode nascer algo tão perfeito e tão belo? E aí entra até o que a gente falou, né, Marquinhos, no nosso discipulado, que cientistas já detectaram isso, que o nosso oxigênio, ele é milimetricamente calculado. Se fosse um pouquinho mais ou um pouquinho menos, não sobreviveríamos. A lei da gravidade é perfeita.
Então, tudo o que Deus fez é perfeito e nos mínimos detalhes. Então, a nossa fé não é uma coisa tão absurda. Absurdo é acreditar que de uma explosão nasce um mundo perfeito. Isso é absurdo. Então, o nosso Criador, ele tem um plano e ele planejou tudo certinho. E a definição de plano é justamente isso. É projeto, é esboço. Isso é um plano. Quem já planejou algo? Quem já planejou algo? Ninguém planejou nada aí? Eu lembro da minha época de adolescência, que na igreja nós tínhamos acampamentos, e nesses acampamentos tinham muitas dinâmicas, muitas brincadeiras, e nós tínhamos que planejar peça de teatro, música. Nossa, nós criamos tantas coisas, né, André? Tantas músicas, tantas peças. Tinha um tema no acampamento, e aí você tinha 3 dias ali para planejar, fazer peças sobre aquele tema, e depois apresentava, tinha grupos. Então, planejamento é algo natural ao ser humano. Nós planejamos, e até mesmo na hora de arte, de molecagem, a gente tinha as guerras de travesseiro. Quem já brincou de guerra de travesseiro aí? Eu já brinquei. Então, o acampamento era separado em quartos de mulheres e quartos de homens. E nós homens, como a gente é tudo bonzinho, a gente planejava atacar o quarto das meninas com guerra de travesseiro. Mas a frase era, sempre tinha um cabeça, né? O mais arteiro, falou, vamos atacar? Vamos. Mas qual é o plano? Como vai ser? Ó, você faz assim, você segura esse, ou se não, um pega, distrai as meninas, abre a porta e o outro já entra e a gente entra com tudo. E quantas vezes nós fizemos isso, né, André? Era bom demais. Né, Joyce? Você lembra disso, Joyce? Joyce já foi adolescente, Joyce? Então, a gente planejava. E talvez você já ouviu essa frase, qual é o plano? Quem já ouviu essa frase? Qual é o plano? Já ouviu? Então, se o homem, às vezes até para fazer a coisa ruim, tem plano, imagina Deus. Deus tem um plano. Eu quero que você entenda isso e vou falar quantas vezes for necessário. Deus tem um plano. E Deus, sendo muito mais capacitado que nós, planejou cada detalhe de nós homens. Você, não tem ninguém aqui igual a ninguém, ou tem? Mesmo que tivesse aqui gêmeos, teria coisas diferentes. Mínimos detalhes teria de diferente. Porque senão ficaria difícil. Até vi um meme esses dias. Um pai está cuidando dos filhos. E ele, para brincar com a mãe, os filhos tinham cada uma pulseirinha, eram gêmeos iguais. E ele tira as pulseirinhas, brincando com a mãe, e fala assim, eu duvido você acertar quem é quem. Só que ele tinha saído do ambiente, tirou as pulseirinhas, voltou, a mãe estava lá brincando com as crianças. E ele falou, duvido você saber se você conhece mesmo quem é quem. E ele olha e fala assim, você não trocou elas de lugar não, né? Porque se tivesse trocado de lugar, sem a pulseirinha, pode ser que nunca mais o A seria B e o B seria o A. Mas até mesmo os gêmeos têm detalhes diferentes. Então Deus, ele planejou cada detalhe do homem. Deus, ele planejou cada detalhe da sua criação. Deus planejou a forma da gente adorá-lo. E Deus planejou até mesmo o plano da redenção. Deus planejou. Mas tudo isso que eu disse aqui, tudo isso que eu estou criando para vocês aqui, é só para falar de um assunto e te mostrar um camarada na Bíblia que tem a ver com tudo isso que que foi falado aqui. Tem a ver com Deus tem um plano e tem a ver com Deus é detalhista. E agora, abra sua Bíblia comigo em Êxodo 31, versículo 1 e 2. Diz assim o texto. Está lá no telão também. O Senhor disse a Moisés, veja, escolhi especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur,
da tribo de Judá. Quem já ouviu falar em Bezalel? Poucos. Quem já ouviu falar em Davi, Moisés? Quase todo mundo. Jacó, José. Mas pouco se ouve falar em Bezalel, e eu acho um desperdício. Talvez esse homem deveria ser falado muito mais, a gente deveria conhecer muito mais a história dele. E é o que a minha intenção hoje é te mostrar, você aprender e valorizar esse homem. Bezalel, está dizendo aí o texto, filho de Uri, neto de Ur, pertencente à tribo de Judá. E aí entra um detalhe, quem é da tribo de Judá? A gente canta, ele é o leão da tribo de... Jesus também vem da tribo de Judá. Então, você vê, Bezalel não é qualquer pessoa, está vindo da mesma tribo que Jesus também veio. Ur, de acordo com os estudiosos, foi a terceira autoridade, depois de Moisés e Arão. Foi um dos mais poderosos anciãos de Israel. Então esse camarada aqui é uma pessoa importante. É alguém com um histórico familiar maravilhoso. E aqui no texto diz, escolhi, põe de novo aí, Carol. Escolhi especificamente. Já parou para pensar, Deus falando para mim e para você? Escolhi especificamente você. Escolhi especificamente. Eu escolhi a dedo. Eu olhei e falei, eu quero essa pessoa. E para que Deus escolhe Bezalel? Versículo 3. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeiras. É mestre em todo trabalho artístico. Rapaz, que homem, que currículo, hein? Imagina você pegando um currículo desse, está contratado na hora. Imagina, o cara tem toda habilidade, tem perícia para trabalho artístico, é um artesão, é perito. Está dizendo que isso é perito. Deus escolhe esse homem, enche ele do Espírito, dá grande sabedoria, dá habilidade, dá perícia para trabalhos artísticos. Está aqui o primeiro, talvez o primeiro artista gospel. E você aí criticando o artista gospel. Está aqui o primeiro artista. É um artista de primeira. Então esse homem, diz aí o texto também, ele já estava exercendo esse dom. Porque está dizendo no versículo 4, ele é. Não é que ele vai ser, ele é. Ele é um exímio. Então o texto foi bem claro, ele já é. Mas ele sendo tudo isso, e Deus tendo um plano. E agora eu quero que você pegue essa chave, vou dar uma de coach, pega essa chave. Esse homem sendo tudo isso que eu falei, tem um detalhe nesse texto. Deus não deixa ele sozinho. Por mais que ele seja perfeito, capacitado, habilitado, ele tem tudo. Mas além disso, Deus manda um ajudante para ele. Versículo 6. Para ajudá-lo, designei pessoalmente a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Além disso, conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento, para que façam tudo que lhe ordenei. A Oliabe, olha que nome bom aí para você que ainda vai ter filho. Mas para que Deus escolheu o Bezalel e a Oliabe? Por que Deus escolheu esses dois homens habilidosos? Para quê? Para fazer o quê? Vamos ver o que eles tinham que fazer. Versículo 7. Para fazer o quê? A tenda do encontro, a arca da aliança, a tampa da arca, que é o lugar da expiação, todos os objetos do tabernáculo, a mesa e seus utensílios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, o vestuário finamente confeccionado, as roupas sagradas para o sacerdote Arão e as roupas para os seus filhos usarem
em seu serviço como sacerdotes. O óleo da unção, o incenso perfumado para o lugar santo. Os artesãos deverão fazer tudo conforme eu lhe ordenei. Vamos recapitular aqui. Deus tem o quê? Um plano. Mas para esse plano funcionar, ele precisa de pessoas capacitadas, pessoas habilitadas e pessoas cheias do Espírito Santo. E talvez aqui está o ponto-chave dessa pregação. Eu e você fazemos parte do plano de Deus. Eu e você fazemos parte do plano de Deus. E eu quero te mostrar aqui, neste texto, em detalhes, que Deus escolhe, habilita, capacita os filhos dele para executar aquilo que ele quer fazer. Deus escolhe, habilita e capacita os filhos dele para executar aquilo que ele, o nosso Deus, quer fazer. Amém? Glória a Deus por isso. E para que ele faz isso? Para trazer de volta homens e mulheres para voltar a viver com ele. Deus habilita, capacita cada um de nós para trabalhar no plano dele. Qual a finalidade? Trazer homens e mulheres a voltar a viver com Deus. Amém? Basicamente é isso. Porque todo dom e talento que nós recebemos tem uma finalidade. Todo dom e talento, e aqui nós temos pessoas com muitos dons e talentos, muitos dons. A gente teve aqui o treinamento, né, para passar para os professores, e a Railin mostrou o palitoche, é isso, né, palitoche, que ela fez, e ela falou, gente, isso aqui é tão facinho, em 1 hora você faz isso. Aí eu falei, para você que tem essa habilidade, porque se fosse eu, e depois acho que até a Fabiana, não sei quem comentou, falou, eu também, se pegasse, seria a noite inteira, a gente varava a noite e não teria conseguido fazer. Então Deus, ele dá habilidades. Quando você tem habilidades, quando Deus te capacita, meu irmão, é fácil. E eu tenho essa convicção para te passar. Você tem habilidades. Todo mundo vai ser artista? Não. Todo mundo vai ser cantor? Não. Mas todo mundo foi capacitado para o plano de Deus. Em algo Deus vai te usar. Tem alguma coisa que Deus vai usar você para fazer, com certeza. E nós temos que ter essa consciência. Tudo que a gente recebe, todo esse dom, esse talento, tem a finalidade. Qual é a finalidade? Fazer com que glorificamos o Pai e servimos para reconciliar vidas a Cristo. O seu dom, o seu talento é para glorificar, em primeiro lugar, glorificar a Deus. E em segundo lugar, fazer com que vidas se reconciliem com Cristo. Deus vai usar o seu dom, o seu talento. Vou usar de novo. Vou usar. Está aí o exemplo claro. Deus habilitou, de novo aí, né, Juliana? Hoje, depois eu vou pagar os royalties. Deus habilitou. E aí, porque Deus habilitou, fizeram o que tinha que ser feito. O que aconteceu? Alguém entra na rede social e fala, eu quero participar. Você está entendendo onde que eu quero chegar? Deus, ele te capacita. Ele habilita você. Às vezes é aqui no louvor, às vezes é ali mexendo, ou ali mesmo mexendo no som, ou às vezes até limpando a igreja, meu irmão. De qualquer jeito, Deus vai usar você. Para quê? Para que você glorifique Ele e para que vidas sejam alcançadas. Deus pode usar, sabe, qualquer jeito, de qualquer forma, Deus ele pode, porque esse é o plano dele. Só que a gente precisa nos atentar aos detalhes. Não falei que Deus é detalhista? Vamos ver os detalhes que esse texto mostra para a gente entender sobre como nós devemos servir a Ele, usar o nosso dom, o nosso talento, só que a gente tem que seguir à risca tudo aquilo que Ele planejou. Amém? Primeiro ponto, você foi escolhido especificamente. É o que diz o texto, não é? Escolhi especificamente Bezalel. O que Deus quer de você é algo único e exclusivo. Aquilo que Deus quer de mim e de você é algo único e exclusivo. Aqui não vai ter 2 Rafael, aqui só vai ter um Rafael, um Samuel, uma Joyce, um Julião, uma Railin, um Zé.
aqui só vai ter um. Por quê? Porque é cada um no seu quadrado e Deus em tudo. Se você estiver fazendo a sua parte, meu irmão, eu fazer a minha e todo mundo fazer a sua, meus irmãos, nós estamos avançando para o reino de Deus. E Deus, Ele tem algo específico. Então o que Ele falou para você é exclusivo. Está aí, a irmã deu glória a Deus, lembrei de você, Ana. Tem uma pessoa mais habilidosa do que a Ana aqui para fazer essa parte, é uma Bezalel do nosso meio, né? Ana tem sido Bezalel, faz as coisas dos mínimos detalhes, está aqui ali, ó, a cobrinha que a gente tanto queria para evitar de entrar bicho. Deus usa, meu irmão, Deus usa as pessoas, te dá habilidade. E às vezes você fala, ah não, é só para mim ganhar dinheiro. Não, não é só para você ganhar dinheiro, não, é para servir o reino de Deus. Você pode ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro, Deus vai te usar, né? Tem aqui o Julião, um professor, Deus deu habilidade, é um professor, ensina, dá aula, mas além disso, está usando o seu dom para o reino de Deus, está usando o seu dom para o reino. Então o que Deus escolheu, planejou para a sua vida é algo exclusivo, Deus te chamou, Deus te escolheu, aleluias. Segundo detalhe, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Por quê, pastor? O plano é de quem? De quem? Quem planejou tudo? Se o plano é de Deus, você precisa estar cheio de quem? De Deus. Porque a nossa luta diária é contra quem? Uns vão falar o demônio, não sei o que, também. Só que abra comigo lá em Gálatas 5:17. Olha porque você precisa estar cheio de Deus. Põe na... Vê se na NVI está melhor aí, Carol. Isso, NVI. Pois, está lá no telão, a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Dia a dia, o nosso espírito está brigando contra a nossa carne. Dia a dia. Por isso que você tem que estar cheio do Espírito Santo, porque o que a carne deseja é contrário a quem? O que diz o texto? Volta lá, Carol. A carne deseja o que é contrário ao quê? Ao Espírito. É contrário. Não tem como andar junto. Não tem como. Então, uma pessoa habilidosa, talentosa, sem o Espírito, vai fazer ou seguir o planejamento de quem? Da carne, dela mesma. Uma pessoa habilidosa, talentosa, que tem um dom, um talento, mas que não está cheia do Espírito Santo, faz o quê? O que a carne quer. E a primeira coisa que a gente vê nesse texto de Bezalel é enchi do Espírito. É a primeira coisa. Volta comigo lá, Êxodo lá, Carol, por favor. Êxodo 31. Quando ele fala de Bezalel, ele fala o quê? Enchi do Espírito. É a primeira coisa. Porque não adianta ter o dom, ter o talento, se não estiver cheio do Espírito Santo. Porque você tem que trabalhar para quem? Para Deus. O trabalho é de Deus, o plano é de Deus, o projeto é de Deus. E se você está fora de Deus, o seu espírito não está cheio de Deus, está cheio da sua carne, você usa o seu dom, o seu talento para você mesmo, para a sua glória. E nós estamos aqui para a glória de quem? Qual é a finalidade? Glorificar quem em primeiro lugar? A Deus. Então a nossa carne é contrária ao espírito. Então nós aprendemos que muitas pessoas são capacitadas, muitas pessoas são habilidosas, talentosas, mas estão usando isso para outra finalidade. É por isso que a gente vê o mundo cheio de artistas por aí, sim ou não? Tantas pessoas habilidosas, tantas pessoas talentosas, e você olha e fala, que desperdício, que desperdício. Tem tanta inteligência, tanta habilidade, mas está usando isso no lugar errado. É tão habilidoso, é tão talentoso, mas está usando isso para a pessoa errada. Você vê que é um desperdício, você fala, meu Deus, imagina essa pessoa nas mãos de Deus.
Imagina essa pessoa participando do plano e do projeto de Deus. O que poderia causar neste mundo? Então todos são capacitados, habilitados com algo que Deus nos dá. Independente se a pessoa é crente, se ela não é. Ela tem habilidade, mas ela usa essa habilidade da forma errada para a pessoa errada. Então, meu irmão, primeiro de tudo, ter o Espírito Santo. Terceiro detalhe, você não faz tudo sozinho. Por mais que você seja ultra mega capacitado, você não foi chamado para trabalhar só. Amém? Não fazemos nada sozinho. Aliás, nem Deus trabalha sozinho. Nem Deus trabalha sozinho. Lembra que o nosso Deus é trino. 3 pessoas em harmonia completa. Deus não é unitário. Não é da corrente do unitarismo. Ele sempre escolhe o coletivo. É por isso que precisamos congregar. É por isso que eu e você estamos aqui sentados aqui. Porque se fosse para trabalhar sozinho, eu ficava na minha casa. É por isso que a gente está aqui junto. Porque precisamos do coletivo. Precisamos aprender, precisamos trabalhar juntos. Precisamos uns dos outros. Se não tiver o corpo, se não tiver cada parte do corpo trabalhando, não é corpo. Tem corpo que trabalha independente. Um dia a mão quer trabalhar, outro dia é o pé. Aí um dia o coração fala, não vou trabalhar hoje. Já pensou o coração falar, hoje eu estou cansado, não vou trabalhar. O que acontece? Acontece muito isso, né? Tive muitas pessoas que chegam um dia e o coração fala, cansei, vou tirar folga hoje. É por isso que tem gente aí morrendo jovem, novo. Porque o coração fala, cansei, não quero trabalhar hoje. E aí o que acontece com o corpo? Morreu. É por isso que a gente tem que entender que precisamos uns dos outros para sobreviver. Aqui na igreja, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Amém? É por isso. Quarto detalhe, se Ele te capacitou, ensine. Êxodo 35, 34. Foi a NVT. O Senhor capacitou tanto Bezalel como Aholiabe, filho de Aizameque, da tribo de Dan. Para quê? O que diz do texto? Para ensinarem suas aptidões a outros. Ó, Deus habilitou 2 homens de uma forma extraordinária. Para quê? Para que eles ensinassem os outros. Deus capacita 2 homens para que eles pudessem passar as suas habilidades, seus conhecimentos para os outros. E aqui nós vemos até a figura do professor. Não é isso que um professor faz? Não é? Deus habilita, capacita, para quê? Para que ele passe esse conhecimento para que mais pessoas sejam capacitadas, habilitadas a fazer, executar aquilo que Deus quer. Então, quando Deus ele te capacita, meu irmão, não segure isso só para você. Não fica só isso para você, falando, não, eu quero ser o centro das atenções. Não. Aqui nós temos que repartilhar, compartilhar. Aqui nós temos que, passar os nossos conhecimentos. Aqui, e eu vejo muito falando isso sobre a posterioridade, o legado. Não tem como, principalmente numa igreja, a gente não pensar o que vai ser depois disso daqui, depois dessa era, depois que passa eu, Samuel, que é da igreja. Se a gente não transferir isso, se a gente não passar os conhecimentos, a igreja acaba. E não é isso, a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. O plano é de quem? É de Deus. Deus tem um plano. Então, se Ele tem te capacitado, tem te dado dom, aprenda a ensinar. Ensine. Porque isso é uma coisa bíblica, né? A profissão do professor, do mestre é bíblico. E eu provo para você, Efésios 4. O texto do professor. 4:11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aí você fala, será que é isso mesmo? Vou te provar. Para quê que ele capacitou? Versículo 12.
eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disto, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Rapaz, o que é isso? Você está vendo como é importante, meu irmão, primeiro, estarmos congregados juntos, cada um executando aquilo que Deus chamou a fazer, e você pensando no desenvolvimento do corpo de Cristo. Porque é isso que está dizendo aqui, ó. E temos feito isso e falado bastante na sala dos jovens e adolescentes. O porquê é importante saber a teologia, saber sobre Deus. Para quando chegar numa sala de aula, um professor vier com ideias, filosofias, ensinamentos que vão contrário, você tem a sua fé sólida. E você não seja levado, como está dizendo o texto aqui no versículo 14, de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não ser influenciado quando nos tentar enganar com mentiras astutas. Vocês estão ouvindo isso, meus irmãos? E aí o versículo 16 é maravilhoso. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, cada habilidade, ao cumprir a sua função específica, faz o quê? Ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Temos que crescer juntos, em unidade, em conformidade. Não adianta, eu já falei isso e falo de novo, aqui ter alguém extraordinário e o resto tudo lá embaixo. Não adianta, isso não é corpo saudável, né? E é o desafio da academia, né? Meu filho, eu vi ele falando agora há pouco aí com ele e o Jonas, que vamos treinar mais perna, não é isso? O desafio de quem treina em academia, começa a crescer a parte de cima e a perna, a gente até, não é verdade? A pessoa fica grandona aqui e a perninha fica... Isso não é corpo saudável. Você entende? E muitas vezes isso que para nós é um meme, está acontecendo dentro da igreja. A gente está investindo tanto numa coisa só, e tem uma parte que está ultra mega saudável, musculoso. Mas e o resto? Está uma perninha de saracura. E Deus não nos chamou para isso. Ele falou que a gente tem que desenvolver de forma uniforme. Sabe, saudável, em amor. Todo o corpo tem que se desenvolver. Quinto detalhe. Vamos correr que o tempo está indo. Êxodo 36. O quinto detalhe é, conforme o Senhor ordenou. Diz assim o texto: o Senhor deu sabedoria a Bezalel e a Oliabe e aos demais artesãos talentosos e os capacitou com habilidade e entendimento para realizarem todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles o construirão conforme quem ordenou? O Senhor ordenou. Tem que ser do jeito dele, da maneira dele e nos mínimos detalhes que ele planejou. Com Deus, meu irmão, não tem jeitinho brasileiro. Com Deus não tem gambiarra. Ou você faz do jeito dele, ou você nem entra nessa parada. Ou é do jeito dele, ou a gente para por aqui. Tem que ser nos mínimos detalhes dele. Porque a gente tem que tomar cuidado com algo que a gente conhece aí no evangeliquez, chamado de fogo estranho. Quem já ouviu falar do fogo estranho? Cuidado com fogo estranho. E agora eu vou te dar 2 personagens de brinde. Falei de 2, né? Mas eu vou te dar mais 2 de brinde, de cortesia da casa hoje.
que você vai conhecer. Abra lá em Levítico 10, versículo 1. Diz assim: Nadab e Abiú, os dois personagens que você vai conhecer hoje, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e a salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Diferente, olha bem o detalhe, diferente do quê? Do que ele havia ordenado. Ele pediu de um jeito, eles fizeram diferente. Falaram, não, vou dar meu jeitinho aqui. Não é bem assim, vou dar meu jeitinho. Aí, o que diz no versículo 2? Por isso, fogo saiu da presença do Senhor. E o que aconteceu? E eles morreram diante do Senhor. Vou dar meu jeitinho. Não é bem assim. Não. Deus falou assim, mas acho que dá para ser de outro jeito. Tenta aí, meu irmão. Qual foi o pecado aqui, meu irmão? Eles trouxeram primeiro o seu próprio incenso. Tinha um incenso certo. Falaram, não, eu vou levar o meu ali. E não levaram o sagrado. Encheram os seus incensários com fogo comum. E não com fogo tirado do altar, que tinha que ser o fogo tirado do altar. Pegaram o fogo comum. E aí, digo eu de eu mesmo, eles inverteram a prioridade. Colocaram a habilidade na frente do Espírito. Lembra que eu falei lá atrás? Habilidade, talento, sem o Espírito, você faz do seu jeito. E não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Você não pode inverter essa prioridade. A prioridade é do jeito dele, é cheio dele, o plano é dele, e aí eu uso a habilidade que ele me deu. E aí executo aquilo que ele me deu para o bem comum. Mas eles inverteram isso. Então, fazer ou usar o talento sem a presença, sem a unção de Deus, é trazer fogo estranho. Amém? Cuidado com isso. Cuidado com fogo estranho. E o último detalhe, para a gente terminar. Não falta recursos materiais. Eu nunca esqueço a célebre frase de um pastor lá de São Paulo, que ele dizia assim: quando a obra de Deus, já olhe para a irmã Carmen que ela gosta disso. Quando a obra de Deus, não faltarão os recursos. Meus irmãos, quando a obra de Deus, quando nós estamos fazendo aquilo que é o plano de Deus, os recursos não faltam. Não faltam. E eu provo para você lá em Êxodo 36, versículo 3. Olha bem, isso aqui é maravilhoso. Moisés lhe deu os materiais doados pelos israelitas como ofertas para a construção do santuário. O povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais ofertas todas as manhãs. Olha o detalhe, voluntariamente, mais e mais ofertas todas as manhãs. O que está acontecendo aqui? Quando o povo viu o trabalho sendo feito, quando o talento divino entra em ação, isso motiva o povo. Isso deixa o povo motivado, alegre. Isso mostra que Deus está agindo, que Deus está fazendo. E essa motivação gera neles um incômodo e uma vontade de também fazer parte disso. E aí o povo começa a se dispor e a usar o seu talento, e às vezes até usar o dom, que é um dom também que Deus dá, da generosidade. Tem pessoas que têm esse dom, esse talento de ser generoso. E essas pessoas começam a trazer essas ofertas. E motivados, a generosidade entrando em ação. E aí eles fazem isso da melhor forma, da melhor maneira. Você gostou? Da melhor forma, da melhor maneira. De tal forma, de tal maneira que, acompanha comigo o versículo 4. Olha o que acontece. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário interromperam a obra. Eles pararam a obra. Pararam. Espera aí, vamos parar. E informaram a Moisés o que aconteceu. O povo trouxe mais que o suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todo o acampamento:
homens e mulheres, não preparem mais ofertas para o santuário, temos o suficiente. Assim o povo parou de trazer suas ofertas. Suas contribuições foram mais que suficientes para completar todo o projeto. Quando a obra de Deus, não faltarão os recursos. O povo ficou tão motivado, vendo que Deus estava usando esses homens, tudo estava sendo feito. E a gente tem que entender, né? O plano de fundo, o que está acontecendo. Para que aconteceu tudo isso? Lembra? Vamos voltar à minha historinha lá. O homem se separa de Deus através do pecado, precisa se religar a Deus e tal. E para se religar a Deus, tem que ser feito do jeito que Deus ordenou, o altar de sacrifício, o tabernáculo. Quando o povo vê que tudo isso está acontecendo, ele fala, peraí, tudo está sendo feito para que eu possa voltar ao meu Criador, voltar a ter um relacionamento com Ele. E aí Deus começa a usar esses dois homens principais, Bezalel e Aholiabe. E aí o povo vendo que tudo está acontecendo, né, como Samuel hoje disse aqui, ó, a escolinha está funcionando, mas para isso a gente precisa de recurso. Então o povo viu isso e falou assim, opa, eu não quero que isso acabe. Eu não quero que, de repente, fale assim, ó, a gente até queria continuar, mas a gente tem que parar porque faltou linho, faltou a linha certa, faltou a tinta. Não. O que precisa? Não, então vamos lá, vamos levar recursos. E começaram a levar, motivado, e vendo as coisas acontecendo, o altar sendo feito, o tabernáculo, a arca da aliança, tudo sendo feito. O povo começa a trazer. Aí chega uma hora que eles falam assim, gente, para. Já não tem onde guardar mais. Tudo que a gente precisava aqui de recurso entrou. Eu não preciso mais. As contribuições foram tantas, foram até mais do que suficiente para a gente completar o projeto. Sobrou dinheiro. E isso, meu irmão, é lindo de ver. Porque eu fico imaginando essa cena. Fico imaginando os artesãos olhando para isso e daqui a pouco olha assim e fala, meu Deus, quanto dinheiro chega? Para com isso. Eu não preciso de mais, já completamos tudo. É lindo de ver isso. Então, meu irmão, esse é o sexto ponto. O sexto detalhe, entenda bem. Se você entrar de cabeça no plano e no projeto de Deus, usar o seu dom e o seu talento, os recursos não vai faltar. Não vai ser falta de recursos que vai te paralisar. Não vai. Não vai não. E para a gente concluir, meu irmão, eu quero te dizer que Deus realmente tem um plano e eu e você fazemos parte disso. Deus, Ele tem muito a fazer, muito a ser feito, muito ainda, tem muita coisa para acontecer. E por isso Ele te capacitou, para que você possa participar com Ele, na execução do plano perfeito. Esses dois homens, Bezalel e Aholiabe, foram escolhidos para participar do plano de Deus, para construir tudo o que era necessário para o povo se reconciliar, se voltar a Deus. E aí eu quero te mostrar, porque esses dois homens habilidosos ouviram a voz de Deus, cumpriram aquilo que Deus pediu, dos mínimos detalhes, eles seguiram a risca. Eu quero te mostrar como acaba essa história, e aí eu vou terminar essa pregação. Êxodo 39, é só para você entender. Quando você se coloca à disposição dele, olha o que pode acontecer. Quando eu e você, pare e pense agora aqui, todo mundo olha para mim. Quando eu e você nos colocamos à disposição de Deus, olha o que pode acontecer. Assim, a construção do tabernáculo, a tenda do encontro foi concluída. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Então apresentaram a Moisés o tabernáculo completo, a tenda com toda a sua mobília, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases. As coberturas da tenda, feitas de pele de carneiro, tingidas de vermelho e couro fino, a cortina interna que protegia a arca da aliança e as varas para transportá-la, a tampa da arca, que é o lugar de expiação, a mesa e todos os seus utensílios, os pães da presença, o candelabro de ouro puro, com suas lâmpadas simétricas, todos os seus acessórios e o óleo de oliva para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção e o seu incenso perfumado, a cortina para a entrada da tenda,
o altar de bronze com a grelha de bronze, as varas para transportá-lo e seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, a cortina para as divisórias do pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas, todos os utensílios a serem usados durante as cerimônias no tabernáculo, a tenda do encontro. As roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem, enquanto estiverem servindo no lugar santo, as roupas sacerdotais sagradas de Arão e as roupas que seus filhos vestiriam durante o serviço. Os israelitas seguiram todas as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés acerca da obra. Então Moisés inspecionou todo o trabalho. Quando verificou que tinha sido feito conforme o Senhor havia ordenado, abençoou o povo. Você viu o tanto de coisa que eu falei? Aí você fica vendo assim, o tanto que foi gasto com isso, porque é que eu não entrei nos detalhes. Se você pegar lá, ler na sua casa, você vai ver o tamanho que era essas cortinas, era coisa imensa. Tudo o que foi, você viu? E ainda sobrou dinheiro. E aí Moisés inspecionou todo o trabalho. Foi feito tudo de acordo com o que Deus detalhou. E aí ele abençoou o povo. Mas agora entra a parte melhor. Êxodo 40, 34. Ele vê tudo, abençoa o povo. E aí, o que acontece? A nuvem cobriu a tenda do encontro. E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. Quando eu e você nos colocamos à disposição de Deus, usando o nosso dom e talento, a glória do Senhor invade as nossas vidas, invade a nossa casa, invade essa igreja, invade. A glória do Senhor enche aquele lugar. Fica de pé.